Olha, esta é exclusivíssima do programa. Agora sim, o Roscoff agora funcionando certinho. 5h24 agora, 17 horas mais 24 minutos. Sargento Laurindo que vai se apresentar e você vai ver tudo daqui a pouquinho ao vivo. Mas ele vai se apresentar daqui a pouco. Condenado pelo Superior Tribunal de Justiça pela execução de 2 jovens. Ele diz que quem já está preso é inocente. E aponta, segundo ele, os nomes dos executores. Inclusive, nome de policial. Coloque no ar, exclusivo do programa. Agora. Olha, Gilmar Carvalho, uma história curiosa que remonta do ano de 2002. Mais precisamente, no dia 2 de novembro, dia de finados, né, de 2002, aconteceram 2 assassinatos, 2 homicídios e uma tentativa de homicídio. Eram 3 jovens que andavam no mundo do crime, que teriam sido executados. Um se salvou. E nessa história toda, alguns militares foram parar na cadeia. Dentre eles, o sargento Laurindo Roberto dos Santos, que é o 3º sargento. E hoje ele está voltando para o Presmil, que em Brasília foi julgado o processo e ele vai ter que se entregar hoje, e o Cidade Alerta, inclusive, vai acompanhar. Roberto, aquele crime, sua mente consegue lembrar de tudo que aconteceu naquele dia 2 de novembro? Consigo sim, como eu estivesse presenciando agora. Eu estava na minha residência, saindo de serviço, de guarda do quartel, no dia 2 de novembro, num dia de sábado, e fiquei em casa tomando uma cerveja. Dessa cerveja, quando acabou a cerveja, acompanhado de um paizão lá chamado Davi, eu fui até a residência, ele me perguntando se tinha outro guerreiro que estava fazendo esse tipo de comemoração. Eu disse que tinha, que foi na casa do soldado Reis. Ele hoje é 3º sargento. Na rua A37, a casa dele é número 37. Chegando lá, eu me deparei com vários colegas policiais e paisano também. Rildo, Ronaldinho, sargento Jonas, sargento Ezequias, e o próprio sargento Jailton e o agente penitenciário Almeida. Chegando lá, terminando por volta de umas 8 horas da noite, acabou a comemoração, cada um foi para sua residência. Inclusive, eu voltei pelo mesmo itinerário, pegando a rua principal. Chegando nessa rua 67, tem um campo lá, um posto de saúde. Lá tinha um trailer, que eu nunca soubesse, mas tinha um trailer lá. De repente, apareceu um cidadão da minha estrutura, chamando o sargento Jailton Souza, sacerdote. Eu deixei ele conversar particular. Coincidentemente, ao mesmo tempo, estava aparecendo lá um Santana branco, com característica com faixa azul nas laterais. Após essa conversa com esse indivíduo, que até no exato momento eu não sabia quem era. E o sargento chegou, o sargento Jailton Souza, abordou essa viatura alegando essa situação. Aí embarcou e decidiu embarcar para tentar fazer uma ronda e capturar o suspeito, na mesma rua principal. Ao embarcar, que foi o cidadão que chamou o sargento Jailton, o sacerdote, ele era conhecido como Boca. Aí embarcou o Boca, que hoje eu sei que é Edivaldo Alves dos Santos, o sargento Jailton Souza, sacerdote, e eu, porventura, embarquei para saber quem eram as pessoas. Essas pessoas que eu acabei de falar, estavam tudo de folga. Eu, Laurindo, Jailton e esse tal de Boca, Edivaldo, estava de folga, que depois eu descobri que ele era policial. A guarnição, composta pelo sargento Arnaldo Araújo Santos Filho, que era 3º sargento, e o soldado Hélio, 4343, o nome dele é Hélio Santos, mais o soldado Maciel, da minha turma de 91. O mesmo fizeram a ronda de rotina, passando pela rua principal, passando pela primeira CIA do 5º Batalhão, dobrando à esquerda, depois à direita, passando pelo Vanúzia, que hoje eu descobri que o próprio Boca mora nesse Vanúzia. Chegando, pegando a coletora C, paralela com a avenida A5. Chegando na esquina, tem um matagal lá, um matagal baixo. Bastante escuro, bastante ermo. Foi quando a viatura chegou com o farol alto. Foi quando o Boca pediu que parasse a viatura. Assim que parou a viatura lá, ele desembarcou. De imediato, ele viu lá essas 3 pessoas, que eu não sei quem é, até hoje não sei quem é. E começou a fazer a abordagem policial nele. Até aí eu achava que ele ia trazer o suspeito para a guarnição tomar procedimento. Não, negativo. Ele começou a baculejar, mandou as 3 pessoas deitar no chão e começou a executar tiros na cabeça com 38 dele. Você viu tudo isso? Vi tudo isso, vi. Assim que começou a realizar a execução, a guarnição saiu em alta velocidade, fugiu.
que o correto era fazer o procedimento. Aí, quando a guarnição fugiu, o Jailton, o sacerdote, chegou lá, ele usou um termo conferência, saiu, com passos a largo, que se chama acelerado, também executou. Aí, Edivaldo foi embora, que eu não conhecia, aí eu comecei, como eu conhecia um pouco o Jailton, fui para casa dele acompanhando e perguntando, quem é Boca, quem é Boca? Ele dizia, Edivaldo, Edivaldo, ele é polícia, é polícia. Quando eu chegar na casa dele, o crime foi tão bárbaro que o próprio começou a tomar um banho lá, acho que ele até defecou nas calças, Jailton sacerdote. Ele lá nervoso foi quando comecei a perguntar o que foi que essas pessoas fizeram. Ele disse, não, são ladrão, são ladrão. O Jailton dizendo isso, que as pessoas de lá eram ladrão. Eu só tive azar, hoje que eu estou contando, porque 15 dias antes teve uma pequena confundo de uma frase que eu falei. Eu nunca vi, 15 dias antes do crime, eu nunca vi assaltante ou ladrão viver. A maioria morre com tiro na cara. Então o sobrevivente acha que fui eu. Quer dizer que você disse essa frase 15 dias antes de acontecer os crimes, você falou essa frase em público? Em público, em público. Eu tava de bermuda, já vi que chegou um elemento lá na casa de Nelson, Nelson Jorge Vieira, que é policial também, o sargento, tá alegando que tinha um cara que tinha invadido lá a casa dele por assalto. Então eu trouxe ele para a casa dele para acompanhar. Aí eu sentei nessa calçada dessas pessoas que eu não sabia. Ele começou a relatar os fatos desse assalto, dessa tentativa de assalto na casa dele. Então eu disse a ele claramente que é uma frase normal. Ladrão, ladrão, rapaz, só morre com tiro na cara. Ele não dura muito não. E uma dessas famílias ouviu isso. Após esse de fato aí, que eu fui aí enquadrado por eles, que eu nunca tive chance de falar com a família devido a essa situação. Aí ele começou a acusar, dizendo que fui eu por causa do meu jeito, que foi a Ailton, inclusive a Ailton sempre ajudou a família dele com essa Angélica, a Flávia, que é irmão de Zósimo. Aí aconteceu isso. Hoje eu estou aqui, apelando. Senhora Maria, mãe de Zósimo, irmão de Tiago aí, a senhora Maria do Socorro, da Silva, que perdeu também o seu filho Guilherme. Ou eu estou apelando pela senhora, já que a senhora queria a justiça, mas a justiça aí e os executores do crime de seus filhos não foi o sargento Laurindo, não foi o sargento Ailton, não foi o sargento Celso, e sim foi Edivaldo Alves dos Santos. Ele hoje mora na rua 226, que ele saiu do local. Rua 226, número 50, Marcos 33. E o próprio sargento, Jailton sacerdote, mora na rua 163. Vizinho da senhora. Foi vizinho da senhora, o próprio vizinho foi que executou o filho da senhora. E atentaram matar o seu Zósimo, Tiago e Guilherme. Ele hoje é o segundo tenente Jailton sacerdote. E eu não tenho outros meios de provar essa situação, porque se eu não tivesse visto o crime, como é que eu ia provar esses 30 anos? Comigo e com meus colegas. Você chegou a ficar preso, você foi para a penitenciária, passou quanto tempo lá? Eu fiquei lá 1 ano, 9 meses e 27 dias. Mas quem mais foi preso por esse crime junto com você? O sargento Ailton, José dos Santos e o cabo Celso, hoje sargento também. Os verdadeiros, os acusados... Ele nunca soubesse qual o motivo que estava preso. Eu não podia ir contra eles, a esses graduados, na época. Eu sendo subordinado, não podia fazer nada. Mas eu procurei outros meios, sempre incessante, para provar eles em documento. Eu tenho documentos aqui. Se a gravação puder gravar os documentos, eu procurando solucionar o caso. Eu instaurei em PM, à frente, o coronel Vieira na corregedoria. Fomos ouvidos. Fui à procura do comandante na época, o terceiro sargento Arnaldo Araújo, lá em instância. Ele não sabe. Eu vou revelar, ele tem uma mídia gravada. Olha, deu uma paradinha nessa matéria que é gravada, eu vou retomá-la daqui a pouco. E o sargento Laurindo está se entregando agora no Presmil, meu caro Marcos Couto, 5h38, agora, aliás, 5h33 agora, Marcos. 5h33, Gilmar. O sargento Laurindo se apresenta agora ao Presmil. Sargento, denúncia grave que o senhor fez há poucos instantes aqui no Cidade Alerta. Exatamente. Esses crimes foram executados no dia 2 de novembro de 2002,
pelo segundo tenente Jailton Souza Sacerdote e o cabo Edivaldo Alves dos Santos. Nesse dia, eu estava chegando na comemoração, o cabo Edivaldo disse que tem alguns elementos suspeitos, o mesmo estava de folga, mais o tenente, e coincidentemente estava passando uma viatura Santana com as faixas azul, né, comandada pelo terceiro sargento Arnaldo Araújo Santos Filho, e o motorista, soldado 4343, Hélio. Hoje ele se lota no 8º Batalhão, onde eu trabalhava. E o soldado Maciel. Em suma, com essa divulgação do Boca, ele é conhecido, o Edivaldo é conhecido como Boca, eles adentraram nessa viatura, passando pela rua principal do conjunto Albano Franco. Daí fizeram essa pequena ronda, passando pela primeira companhia do 5º Batalhão, pegando à esquerda e à direita, se deparando, mais ou menos umas 10h30 da noite, com a Avenida A5, paralela com a Avenida Coletora C. Aí o Boca, conhecido como Edivaldo, se deparou com essas pessoas suspeitas. Naquela época era um lugar bastante escuro e ermo, não existia pessoas moradoras ali próximas. Identificou, chegou em direção deles, fez a busca normal. O pessoal achava que ele ia trazer para a guarnição, mandou deitar no chão e começou a executar em direção da cabeça dessas pessoas aí, começou a executar esses tiros. Após esses tiros, de imediato a guarnição fugiu. O tenente Jailton Souza Sacerdote chegou lá, ele tem um termo que usa, conferência. E agora executou esses tiros. Agora o senhor está se entregando agora por quê? Eu estou me entregando depois de várias audiências, sempre lutei para esclarecer esse crime. Mas as pessoas sempre viram as costas. Procurei a promotoria militar da 6ª Vara, eu tenho depoimento. Procurei instaurar um inquérito policial com o Coronel Vieira, lá no 5º Batalhão. Eu também tenho tudo em papel em depoimento. Nunca parei de cansar de tentar resolver esse crime. O senhor sabe que é uma denúncia grave. Eu estou disposto, porque, como teve algumas imagens que eu passei para o senhor, a minha condecoração e prisões de traficantes e assaltantes deve estar na cadeia por causa de mim, na época do comando. E nessa noite eu não sei porquê, eu entrei nessa viatura para ver se essas pessoas se estavam roubando na área ou não, que eu estava de folga. Mas eu deixo uma pergunta aqui. Se eu não tivesse entrado na viatura, tinha visto esses crimes, como é que eu poderia provar a inocência desses policiais e a minha própria, se eu não tivesse visto? Vou ter que cumprir 30 anos de cadeia por crimes que não foi cometido nem por mim, sargento José Ailton dos Santos e Celso José dos Santos. Então eu quero com essa divulgação que chegue até a justiça, as autoridades e das pessoas que sabem, que sejam os policiais que eles sabem disso, da área do conjunto, Almeida, Sargento Jonas, Ezequias, pelo amor de Deus. Eu apelo até pela família que queria justiça com policiais que fizeram isso. Então a justiça não vai ser em cima da gente. E se essas senhoras, que eu vou citar o nome, senhora Maria Carmen Santos Araújo, que é mãe da vítima, Tiago de Araújo, e o sobrevivente Zósimo de Araújo, e a outra senhora Maria do Socorro da Silva, que teve o seu filho vitimado, Guilherme da Silva. Eu apelo para essas famílias, pelo amor de Deus, não façam injustiça com nós 3 policiais que estão pagando esses crimes sem ter cometido. Nós somos inocentes, e os verdadeiros culpados estão aí, que é o tenente, segundo tenente Jailton Souza Sacerdote e o cabo Edivaldo Alves dos Santos. O mesmo já tem endereço localizado. Eu já me propus, estou colocando minha face a qualquer altura, até perder a minha própria vida. Só isso. O senhor teve medo de morrer antes, por isso não denunciou? Tive, lógico, porque apesar de tudo, na época ele era graduado e jamais... Eram o quê? Eles eram o quê? O tenente era sargento e o cabo era o cabo na época. E o senhor?
Eu era soldado e jamais uma disciplina hierárquica a gente não pode, um subordinado, chegar lá fazer um tipo de denúncia dessa, mesmo que ele não faça. Porque ele vai até responder pelos superiores, a verdade é essa. O senhor teve medo de morrer? Eu tive medo de morrer, tive que tirar minha família do bairro, colocar em outro bairro, esconder ela até hoje. As duas pessoas que o senhor citou há poucos instantes aí, um segundo tenente e esse sargento, conhecido como Boca, como o senhor mesmo disse aí, eles prometeram alguma coisa ao senhor para ficar calado? Nada, não prometeram nada. E pelo contrário, ele sempre fez umas visitas quando não estava em casa, me convidando para algumas festas antes de ser julgado, antes de ser preso. Na verdade, eles queriam me tombar, me matar, mas eu, como eu tenho 30 anos de serviço, sempre toda exército, do choque e comunitária, eu sempre estava com um passo à frente. O que dizer agora, sua família e a sociedade sergipana, aqui na TV Atalaia, TV dos Sergipanos, programa Cidade Alerta, ao vivo, em frente aqui ao Presmil. Eu digo para a família, para a sociedade, que aquelas pessoas, eu como sargento, ou como cabo, que eu prendi infringindo a lei, eu só fiz o meu papel e eu não tenho culpa, que as famílias criam seus filhos, depois eles infringem a lei, depois eles alegam que tem raiva desse policial. Se eu tiver de morrer, eu morro hoje. E que eu só faço apelo, mostrando essa pura verdade que eu acabei de citar. Eu apelo mais ainda pelas famílias que sempre queriam a justiça. Não me aproximei mais ainda que podia a família pensar que eu podia ir matá-las, e depois ser divulgado e ser recolhido. Então só apelo pela família e pela justiça. Que o tenente Eliomar, presidente da MSE, pelo amor de Cristo, se o senhor tiver ouvido essa imagem aí, que bom, nosso advogado de crimes aí, doutor Salvino, sempre tapado a situação. Quando eu levei essa situação ao doutor Saulo, o primeiro, ele até falou caracas, disse que eu estava no mato sem cachorro. E ele sempre duvidava, ninguém nunca veio tentar resolver esse problema. O próprio relator Edson Ulisses, cheguei a conversar com ele, implorando lá, que podia resolver isso aqui no estado de Sergipe. Divulguei a mesma história, a mesma situação. Ele disse o seguinte, que todo mês ele recebe o dele. Então eu procurei toda a justiça, incansavelmente, procurei antes de tudo e depois da cadeia. Mas ninguém me ajudar nessa situação. Hoje a maneira mais rápida é utilizando esse meio de comunicação para ver que chega às autoridades e chega algum advogado para entrar com algum recurso para anular esses 30 anos de cadeia. É só o que eu peço. Então boa sorte para o senhor. E 2 já estão presos aí. Os 2 que não tem nada a ver estão presos. Agora eu deixo uma pergunta no ar. Se eu não tivesse visto os crimes, como é que eu ia provar isso aí agora? Inocentes ficariam aí. Inocentes ficariam aqui. Se eu não tivesse visto, pelo amor de Cristo, eu trabalhando, só era chegar e recolher 3 pais de família e pagar 30 anos. E para provar aí depois, quando e como? É a pergunta que o senhor deixa no ar. É a pergunta que eu deixo no ar. Obrigado. Sargento Laurindo faz agora declarações. Já tem uma entrevista com Douglas Magalhães, exclusiva. E agora ele vai se entregar aí no Presmil. O pessoal está ali aguardando. Que nós não podemos entrar no Presmil. E obrigado pela entrevista. E aí ele declara que as 2 pessoas que estão dentro do presídio militar são inocentes. E ele também. Ele foi peça-chave em testemunhar o crime no conjunto Marcos Freire, entre Marcos Freire e Albano Franco. Conjunto Albano Franco em Nossa Senhora do Socorro. 2 de novembro de 2002. 2 jovens foram assassinados e um outro, que teria sido baleado, sobreviveu ao se fingir que estaria morto. E aí fez a denúncia no Ministério Público e as autoridades. Agora o sargento rompeu o silêncio
e pede ajuda das autoridades para que os bandidos ou os verdadeiros assassinos sejam presos. E a gente observa aí a chegada do sargento. Agora, neste momento, ele é recepcionado pelo oficial de dia, pessoa responsável em preparar toda a documentação. Dali, irá fazer o exame de corpo de delito no Hospital Militar, que é o HPM, no bairro de Desouro Forte. A gente observa aí, ó, 2 policiais chegam ali abraçando ele, o policial uniformizado, o outro que estava detido. Os policiais aí abraçando, parabenizando possivelmente pela bravura e a coragem de denunciar 2 superiores. E chega mais policiais parabenizando, confortando o sargento Laurindo pela coragem de denunciar um crime tão bárbaro. E que ele, mais 2 policiais, estão sendo acusados de serem os autores dos crimes. Segundo ele, é inocente. Assim como os 2, o José Ailton e o Celso José, que permanecem no presídio militar. Tanto o Ailton como o sargento Celso já se apresentaram. Assim fez, no dia de hoje, o sargento Laurindo. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Alain Magalhães e apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto do Presmil, aqui no bairro Cirurgia, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Alerta Sergipe, a TV Atalaia, só interessa a verdade. E vou retomar, então, a entrevista do ponto em que nós paramos, gravada hoje de manhã por Douglas Magalhães com o sargento Laurindo, e já dizendo aos 2 policiais que os nomes foram citados como executores, segundo o sargento Laurindo, que tem o mesmo espaço nesse programa, se quiserem se manifestar. Ou eles, aliás, ou seus advogados. Retomemos a entrevista agora. Mando que foi Boca, Edivaldo, que tem executado o pessoal. Essa é a maneira de eu provar que eu só vi o crime. Se for ver crime e não denunciar, então eu serei culpado por isso. Mas eu só estou aqui revelando, porque se eu não tivesse visto o crime, ia ficar 3 pais de família até hoje preso. Gilmar Carvalho, o Ministério Público recorreu para Brasília e chegou uma determinação, 29 anos de prisão, vocês vão ter que cumprir. Você vai se entregar? Hoje eu me entrego, hoje, por volta de umas 6 horas. Eu estou meio abalado, porque já estou mostrando esse rosto. Mesmo com minhas prisões, com meliantes, assaltantes e traficantes. Eu nunca precisei realizar um tiro, sempre as prisões foram feitas e executadas. Eu tenho como provar. Eu tenho minha ficha disciplinar. Isso não é eu não que estou falando, não, nem fazendo, não. É os comandantes da polícia. Olha, Gilmar, isso aqui ó, é homenagem o sargento Laurindo, diploma de medalha do mérito policial, diploma da medalha do tempo de serviço, 20 anos, não é? Aqui as outras medalhas. Aqui também consta, olha, Gilmar, aqui na ficha dele, não é? As prisões. E salvar vidas também. Salvando vidas. Tá aqui. E são muitos outros, Gilmar, elogios pela atuação do sargento Laurindo como policial militar. Olha só, é uma ficha extensa de elogios pelos bons trabalhos prestados à sociedade. Esse é o último da polícia. Comportamento. Na polícia militar há um tipo de comportamento, tanto para cima como para baixo. Estou sendo rápido por causa do tempo. Eu hoje, mesmo com essa situação toda, eu tenho o último comportamento de declaração, está aqui a declaração. Comportamento excepcional, por 3 vezes. Por 3 vezes, isso aí. É raro ter um, imagine por 3 vezes. Você saiu Por isso que eu vou perder esse caso aí inocentemente. Eu só deixo a dizer a última frase. Meus companheiros policiais, o comandante-geral. Se eu não tivesse visto o crime, como é que seria a minha atuação para provar a situação? O bom disso tudo, mesmo sofrendo, que naquele dia foi Deus que disse, entre na viatura. Porque tinha 15 dias antes, por bobagem, dizer que ladrão só acaba com tiro na cara, que é uma frase normal de policial. Como é que eu ia provar esses 30 anos? Então eu estou aqui colocando, eu, terceiro sargento Laurindo, colocando minha face exposto a qualquer um que dessa guarnição e comandada por mim,
que sempre prosseguiu com seus procedimentos e arriscando a própria vida. Com esses miliantes que estão na cadeia hoje, que hoje eu estou passando. O sargento Laurinho se emociona, mas tá aí, Gilmar. A justiça mandou prender, ele vai se entregar hoje à tarde e ele continua batendo na tecla. Não foi ele, mas ele viu quem executou. Repete, Laurito, você viu quem executou? Eu vi claramente. E naquela noite, o correto procedimento do Arnaldo Araújo, que ele foi pego como surpresa pelo Boca, Edivaldo Alves dos Santos. Hoje ele, segundo tenente Jair de Souza, sacerdote. Na verdade, a guarnição, comandada pelo terceiro sargento Arnaldo Araújo Santos Filho, ele tem que fazer o procedimento, fazer o flagrante, tanto do sargento como do Edivaldo, do Boca. Mas eles tiveram medo e saiu em alta disparada, deixando essa situação e deixando que... E o Boca saiu na viatura também? O Boca foi deixado no local do crime? Após ele foi deixado, após ele ter desembarcado e executado, a viatura fugiu, ele foi embora para casa dele, eu não sabia onde ele morava. Quer dizer que houve também a prevaricação daqueles que estavam lá? Falar a verdade, houve sim, a prevaricação por parte da guarnição. Tá bom, então. Tá aí, Gilmar, um caso complexo. Ele continua batendo na tecla, não foi, mas sabe quem foi. E mesmo assim, está indo pra cadeia para cumprir 29 anos de prisão. Mesmo assim, ontem, eu fiz um vídeo fazendo todo o roteiro do crime. Eu fiz, saindo da minha casa, indo pra casa do Soldado Reis, voltando pra minha casa e dizendo que o Boca, hoje eu conheço como Edivaldo, que abordou o sargento Jair que estava de folga, a viatura ia passando, o comandante da guarnição disse que ia encostar a viatura por falta de combustível, e mesmo assim ele fez a pequena ronda para tentar chegar até o suspeito, mas quem chegou foi o Boca de folga, ele mandou parar a viatura com essa ronda toda e executou, mas o sargento Jair de Souza sacerdote. Mandou os três deitarem. O Boca, ele fez a abordagem normal, não trouxe para a guarnição, mandou deitar no chão e começou a executar. Tudo na nuca e na cabeça, os tiros. Depois o sargento foi lá, ele alegando que é conferência, Jair de Souza sacerdote, e executou também um tiro. Foi tudo 38. Não foi garra, não foi pessoal do garra, não foi pessoal do choque, não foi nada. Tá lá todo o processo dizendo que foi pessoal do garra, o sobrevivente tá alegando que tinha emprestado a viatura, mas negativo. E foi com a viatura um Santana branco com faixas azuis nas laterais. Ok, então. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. O mesmo espaço é reservado para os dois militares, cujos nomes foram citados aqui pelo sargento Laurindo. Eles podem se manifestar, se quiserem se manifestar. Seus advogados também podem se manifestar, se quiserem se manifestar. O mesmo espaço está reservado para ambos.